Paz, boa noite. Eu convido você a abrir sua Bíblia no Salmo 62. Nós estamos nessa jornada, nesse mês amarelo, onde nós queremos falar sobre a importância da vida, a importância de ter esperança, a importância de sermos conduzidos e guardados na graça e no amor de Deus. O Salmo 62 é um desses salmos que é riquíssimo em conteúdo. E eu quero meditar com vocês algumas coisas que para minha vida são importantes e significativos e quero compartilhar com você hoje à noite. E eu peço assim que o Espírito Santo esteja nos orientando nessa noite, trazendo uma palavra para o coração de cada um que está aqui. Então é importante que a gente escute essa palavra, ouça essa palavra e deixe que essa palavra penetre em nosso coração, faça diferença em nossa vida e que comece a criar sentido por nosso existir, no nosso contexto, no dia a dia. Na versão do Almeida atualizada, eu leio o seguinte, o Salmo 62. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós para o derribardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só penso em derrubá-lo da sua dignidade. Na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. De Deus depende a minha salvação e a minha glória estão em Deus, a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade os de fina estirpe, pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se a vossa riqueza prospera, não ponhais nelas o coração. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Pai amado, querido Senhor, Rei dos Reis, nós estamos aqui te adorando nesse culto, te louvando e prestando diante de ti a nossa oferta de louvor. Queremos ouvir essa tua palavra hoje à noite, Senhor, e pedir para que esta palavra seja um referencial em nossa vida. Não permita, Pai, que a gente saia daqui do mesmo jeito como a gente chegou. Vem falar conosco, Paizinho. Toca o nosso coração, toca o mais íntimo. Tira aquelas angústias e dúvidas que nós temos. Purifica, transforma, renova, anima, console aquilo que precisa ser restaurado em nosso coração. Nós nos colocamos inteiramente diante de ti, ó Pai. Fala tu, Senhor. Nós queremos te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem ficar à vontade. Eu quero olhar para dentro desse salmo com vocês e trazer um pouco de luz, uma palavra que possa trazer para os nossos corações algo que possa fazer diferença no nosso dia a dia. Esse salmo em si, ele é muito simples de entender ele. Ele é muito claro, ele é muito direto na sua mensagem. Ele tem um pequeno refrão maravilhoso
que está no versículo 1, depois no versículo 5, repete de novo: somente em Deus a minha alma espera silenciosa, porque Ele é o refúgio, a minha salvação. E cada vez que um salmo ou uma palavra faz um refrão, é que nem numa canção, o refrão quer trazer um peso de interpretação para aquilo que nós estamos cantando, para aquilo que a poesia quer dizer, e aquilo que o texto quer dizer. E aqui nós temos esse refrão, né? Somente em Deus minha alma espera silenciosa, somente em Deus, só Ele, só Ele, só Ele. E ele fala também sobre a nossa vida, sobre a minha vida, sobre a sua vida. Ele fala sobre as nossas vidas, ele fala sobre o nosso contexto, ele fala sobre nossa realidade. Ele fala que somente Deus é Deus, e fala que nós somente somos pessoas. Tem que se prestar bem atenção nisso. Somente Deus é Deus e nós somos gente. Somente gente. Nós não somos nada do que isso. Nós somos gente. E esse salmo nos lança para uma pergunta, nesse contexto que nós estamos vivendo, de sentido da vida, de busca pela vida, pelo sentido da vida da gente. Em quem nós confiamos? Em quem nós esperamos? Em quem nós depositamos a nossa confiança? Em Deus? Em nós mesmos? Ou nas pessoas? Em quem nós esperamos? De quem nós esperamos? É interessante que depois os versículos 3, 4, depois de novo os versículos finais, vão falar sobre a nossa realidade, de quem nós somos, de quem eu e você fizemos parte, como nós somos como pessoas, como nós vivemos. E o versículo 3 começa perguntando: até quando? Até quando eu vou ser derrubado? Até quando eu vou ser que nem uma parede torta? Uma parede que está prestes a cair, uma parede que não tem segurança. Eu me sinto como se a qualquer momento eu fosse cair. Eu me sinto como se eu fosse um muro prestes a cair, que não tem mais segurança, que não tem mais firmeza. E aí esse salmista, o salmista Davi, vai dizer que ele se sente, nessa situação de mentira também no versículo 4. A boca fala uma coisa, mas o coração tem outra coisa. Então a circunstância não é lá das melhores. E ele vai dizer que nesse sentir-se que nem uma parede que vai cair, um muro que está fraco, que está prestes a cair, como se sentindo alguém ameaçado pela mentira, pela falsidade, ele vai dizer que tudo é vaidade, no versículo 9. Somente vaidade. Presta atenção nisso. Somente vaidade são os plebeus. Aqui não quer dizer pobres plebeus. Aqui quer dizer pessoas, simplesmente pessoas, gente, que são vaidade. E que a falsidade das mentiras, dos enganos, não nos trazem segurança nenhuma. E que tudo isso pesado numa balança é nada, é vaidade. Quanto será que pesa a vaidade? Nada, não é nada, simplesmente nada. E o salmista vai dizer que como pessoas não adianta ficar olhando para si mesmo e dizendo que nós temos alguma coisa em nós, que possa fazer alguma coisa que nos mantenha, mesmo quando nós tivermos as coisas, mesmo quando nós adquirirmos riquezas, não deveríamos colocar nelas a nossa confiança. Eu quero ficar um pouquinho, hoje à noite, em algo que para mim é muito importante sobre essa questão de suicídio, de pessoas que desistem de viver. Pessoas que entregam os pontos e dizem: eu não aguento mais, eu não consigo mais, eu estou a fim de desistir de tudo, eu não aguento, eu não suporto.
as dificuldades da vida, as angústias da vida, os encalços, as mazelas. Eu cansei, eu não aguento mais. Eu quero falar um pouquinho que o salmista Davi vai dizer e vai chamar a atenção. Ei, gente, não confie em vocês mesmos. Não confie naquilo que aparentemente possa trazer segurança e que não traz segurança nenhuma. Cuidado. Eu quero falar um pouco sobre as maldições das expectativas. A maldição da expectativa. Aonde está a nossa expectativa, quem sabe? Aonde nós temos esperança melhor. E a expectativa, ela pode se tornar uma maldição. E você vai entender por quê. Porque às vezes as nossas expectativas, elas estão baseadas em cima de pessoas. Nós temos expectativas em cima de pessoas e criamos expectativas em cima de pessoas. E as pessoas nos decepcionam, não é verdade? Pessoas nos frustram. Pessoas não correspondem às nossas expectativas. Esperamos demais das pessoas. Esperamos demais do comportamento das pessoas. E elas não se comportam do jeito que a gente acharia que elas deviam se comportar. A gente tem expectativa o que as pessoas deviam fazer e elas não fazem. E a gente acaba se decepcionando porque elas não fazem aquilo que a gente acha que elas deviam fazer. E elas não fazem aquilo que a gente acha que elas deviam fazer. Infelizmente. Nós esperamos muitas e muitas vezes numa expectativa que se torna maldição em nossa vida, quando esperamos de palavras de pessoas, de atitude de pessoas. E isso, quando nós alimentamos essas expectativas, nós acabamos ficando muito mal, muito frustrados, muito decepcionados. Porque quando a gente espera muito, a gente também se decepciona muito, porque a gente depositou muita confiança e muita expectativa. E se nós tivéssemos um culto de diálogo, onde você pudesse trazer agora para mim e pudesse trazer para o grupo, quais foram os momentos em que você teve expectativa e foi frustrado? Eu tenho certeza que cada um de vocês, cada um de nós teria histórias para contar, de situações onde nós realmente fomos profundamente decepcionados, porque alimentamos expectativas e as pessoas não corresponderam a essas expectativas que nós tínhamos e que nós estávamos alimentando. E quando nós alimentamos essas expectativas, e quando nós alimentamos essas expectativas de nós mesmos e das pessoas, o que vai acontecer conosco? Nós vamos ficando decepcionados, e nós vamos ficando sozinhos, nós vamos ficando em solidão, nós vamos nos fechando em nós mesmos, nós ficamos cada vez mais sozinhos, cada vez mais frustrados conosco mesmo, ficamos magoados, ficamos fracassados e frustrados conosco mesmo e com o mundo e com as pessoas que estão em nossa volta. E por isso quero chamar a atenção, como um primeiro aspecto que esse salmo para mim deixa muito claro, e para mim é muito importante esse salmo. Cuidado, meu querido, minha querida, cuidado quando o teu relacionamento com pessoas, e com Deus inclusive, estiver baseado em cima de expectativas. Cuidado, porque quando o nosso relacionamento com as pessoas, com Deus, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, sobre o nosso relacionamento com Deus, que esse salmo aqui vai falar. Quando nós estamos vivendo na expectativa e não na confiança, o que acontece? Nós tornamos os nossos relacionamentos desagradáveis. E eles deviam ser agradáveis. Eles deviam ser livres.
Eles deviam ser algo que nos traz paz, que nos traz alegria, e não algo que de repente pudesse trazer para nós tensão, angústia, mágoa, sofrimento, dores, que traz para nós de repente tanta decepção e tantos momentos que trazem tanta ferida para o nosso coração. Meu querido, minha querida, eu olho para esse salmo e fico pensando, a gente se sente às vezes como uma parede que está prestes a cair, como um muro que não tem mais fundamento. E aí eu acho que se faz urgente e se faz necessário que a gente dê uma reavaliada sobre como têm sido os nossos relacionamentos, como tem sido o meu relacionamento com Deus, como tem sido o meu relacionamento com as pessoas, baseado em cima de confiança ou em cima de expectativas altas, que muitas vezes não são correspondidas. E o pior de tudo, quando a gente começa a viver com expectativas, a gente começa a também ser alvo de expectativa. As pessoas começam a olhar para mim e começam a olhar para a tua vida e dizendo para você e para mim que elas têm expectativas sobre nossa vida. E nós não conseguimos às vezes corresponder a essas expectativas. E eu e você de repente começamos a viver em função das expectativas. A gente não vive mais na alegria do amor, de um relacionamento livre, mas a gente sempre está tentando corresponder à expectativa do outro. E a gente começa a viver em função do outro. E a gente alimenta isso no coração. E a gente não consegue corresponder. E quando a gente não consegue corresponder, a gente fica magoado, a gente fica triste, a gente fica chateado. Porque a cobrança é muito grande sobre nossa vida. Quantos casamentos, quantos relacionamentos começaram com expectativas? E de repente as expectativas ficaram frustradas. E nós não conseguimos mais corresponder a essas expectativas, essas esperas. E aí nós entramos num ciclo de maldição, Eu quero chamar a atenção disso porque o Salmo vai falar que a gente não é para confiar em pessoas. Diz ali, né, no versículo 10, não confies naquilo que aparentemente é expectativa. Não confie nisso. Porque isso vira um ciclo vicioso, a gente se torna escravo, a gente se torna de repente objeto de expectativas. E isso vai gerar medo em nós, morte, e nós vamos perdendo a esperança. E aquilo que devia ser uma coisa maravilhosa, bonita, se torna uma coisa tremendamente doentia, cansativa. E vamos ser sinceros, cá entre nós, vamos conversar sobre isso, vamos pensar sobre isso. Nós sempre idealizamos as nossas amizades, criamos expectativas no casamento, os nossos filhos. Quantas e quantas vezes com os nossos filhos nós também tivemos reações e dissemos, poxa, mas eu fiquei muito chateado, fiquei muito decepcionado, a minha expectativa era outra para você. Eu tinha uma outra expectativa. Nós idealizamos as nossas famílias, nós idealizamos os nossos líderes. Pastores, líderes são idealizados, e quando eles não correspondem à nossa expectativa, nós nos frustramos, porque eles não correspondem às nossas expectativas, que nós criamos em cima deles. E eu tenho visto pastores terminar o seu ministério frustrados porque eles passam a vida inteira tentando agradar as expectativas das pessoas que eles lideram. Isso mata o ministério, isso mata a alegria, isso mata o fluir do Espírito Santo na vida da pessoa.
Porque ela não vive mais em função daquilo que Deus está falando para ela, mas ela está vivendo em relação às expectativas, às exigências, à idealização dos outros sobre o meu líder. E aí nós temos líderes queimados, pastores se suicidando. As estatísticas assustam de pastores que se suicidam, que tiram a vida e dizem: eu não aguento, eu não consigo corresponder a toda essa carga, a tudo isso que vocês estão colocando sobre mim, eu não suporto. E se nós tivéssemos tempo aqui, seria interessante ler algumas cartas deixadas por colegas pastores, por que eles se suicidaram? Por essa demanda exagerada de não conseguir corresponder. Essa pressão de não ser algo agradável, alegre, bonito, viver no reino, ter relacionamentos agradáveis, livres, sem essa pressão de expectativa, de morte, de exigência e de cobrança, cobrança. Exigimos de governos, exigimos de situações as mais diferentes. E quando nós vivemos nesse ciclo de maldição, né? Essa maldição de expectativas, essa maldição de expectativa gera pessoas frustradas, gente desanimada, gente depressiva, gente magoada, gente fechada, gente com coração duro. Eu não sei se você já viveu ou conviveu, mas é muito difícil conviver com uma pessoa com cara de nota promissória. Você já viveu com alguém assim? Sempre está cobrando, cara de nota promissória. Você faz tudo que você consegue fazer de bem e nunca fez bem que chega. É duro, é difícil. Se não tem essa cara de nota de promissória, tem a cara de folha de alface, que não tem gosto de nada, e que a vida tanto faz como tanto fez. Não estou desaconselhando vocês comer alface. Calmante, é tão calminho, tão calmo que chega, né? Gente, nós estamos vivendo essa sensação de expectativa entre esses extremos, entre aqueles que sempre de novo nos cobram e que os nossos relacionamentos se tornam desgastados, opressivos, magoados e frustrados, cheios de canseira e de decepção, e que levam ao suicídio. Nós estamos sempre pensando nessa questão de suicídio. E eu quero falar um pouquinho sobre como Jesus lidou com esse negócio. E como é maravilhoso como Jesus consegue lidar com pessoas. E Jesus não alimenta nenhum tipo de expectativa. Ele confia e ama as pessoas. Ele não tem expectativas. Ele ama as pessoas e confia nelas. É esse o caminho. É essa a realidade. Se você e eu olharmos para a vida de Judas Iscariotes, que sujeitinho maravilhoso, que pessoa extraordinária, no início da sua carreira, no seu currículo, Judas Iscariotes. Eu não sei se você já pensou no currículo da vida de Judas. Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto, orando, pedindo a Deus direção para o ministério dele. E ele passou noites orando para escolher os seus discípulos. E ele escolheu Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, esse homem que foi convidado para estar com Jesus.
caminhar com Jesus, viver com Jesus, andar com Jesus, ver os milagres que Jesus fazia. Ele estava nas viagens com Jesus. Ele fazia as refeições e dormia no relento com Jesus. Ele sabia o que era o ministério do reino. Ele tinha todas as chances que todos os outros tinham. Mas onde está o problema de Judas? Qual é o problema do Judas? O que aconteceu com o Judas? O que aconteceu com o coração dele? O que houve? Sabe o que aconteceu na vida de Judas? A maldição da expectativa. E a maldição da expectativa na vida de Judas foi o fim dele. Judas começou a se dividir, se afastar de Jesus. Quando ele começou a ver que Jesus não era mais aquilo que ele imaginava que Jesus era. Você está entendendo? No momento em que Judas não percebe mais que Jesus é o Messias, o enviado de Deus, que veio para libertar o povo, que veio para trazer vida, Judas começa a se afastar da visão que ele tem de Jesus, porque ele tinha expectativas sobre a vida de Jesus. Judas é um Iscariotes. Iscariotes vem de sicários. E sicários é um grupo de terroristas, um grupo que faz levante e que quer tirar o César do poder, que quer tirar o César à força do poder e quer fazer com que o César seja destituído do poder com violência, com morte, com derramamento de sangue. E que o Messias venha e implante o reino de Javé, e seja o Messias e estabeleça de uma vez por todas o reino, e acabe com o poder romano. E Judas tem essa expectativa, porque ele é um sicários. Ele é um desses que tem essa visão de que esse Messias devia vir e devia trazer uma revolução à espada, e trazer a liberdade de qualquer jeito. E o que Judas encontra? Um Messias diferente das expectativas dele. Ele encontra um Messias que é diferente porque ele é um Messias doce, amável, humilde, que diz: vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Para quem tem expectativa de revolução, esse Jesus aí não cabe. Esse Jesus aí não serve. Esse Jesus aí não cabe dentro da ideologia, dentro da visão, dentro daquilo que era a expectativa, dentro daquilo que devia acontecer. Judas, nessa expectativa dele, nesse desejo dele, vai se afastando e vai se tornando cada vez mais distante, e nós sabemos o fim dele. Lá em João, capítulo 12, naquela refeição lá em Betânia, é impressionante como Judas mostra mais um pouquinho da sua intenção. Ele diz: Jesus, que desperdício é esse de perfume aos pés, teus pés? Nós podíamos usar esse dinheiro para ajudar os pobres. A intenção dele, a visão dele não estava mais conectada com o Messias, com o Senhor. Ele tinha deixado de viver a experiência do Messias, que é o Salvador, que é o Redentor, que é o ungido, que vem trazer vida, que vem trazer restauração e que vem curar os corações críticos, magoados, egoístas, invejosos, doentes e corruptos, como são o meu e o teu. Isso Judas não conseguia entender mais.
E aí quando vai se aproximando do final, Judas vai ficando cada vez mais de frente a frente com a realidade dele, com a situação dele, os sonhos dele, o projeto dele, a vida dele. E aí, você sabe o fim, que foi suicídio. E no fim trágico, quando não se tem mais correspondências e expectativas, as pessoas são vendidas por dinheiro. Por dinheiro. Amizades são trocadas por dinheiro. Por money. Por dinheiro. E isso é terrível. Isso não aguenta, isso não suporta mais. Tem mais na Bíblia vários aspectos do Novo Testamento que são de interesse. Nós temos lá em João 11, Marta também, na morte do irmão dela, lá de Lázaro, vai dizer: Jesus, se você tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Vai dizer que isso não é expectativa. Era uma expectativa e frustrou. E Jesus não diz nada, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. É muito forte isso. É muito importante isso. Ele não corre atrás de corresponder a essa expectativa e se defender. Ele vai dizer: não, eu sou a ressurreição, a vida, fica tranquilo. O caminho é outro. O caminho não é da expectativa, o caminho é bem mais profundo e mais bonito e mais libertador. E vai dizer que aqueles discípulos lá de Lucas 15, lá no final do Evangelho, que vão indo para Emaús, não têm a mesma expectativa frustrada. Quando Jesus se aproxima deles e caminha com eles, eles dizem assim: nós, no versículo 21, nós esperávamos que ele fosse redimir Israel. Estão aparecendo outras expectativas. Estão aparecendo outras expectativas que não são as expectativas de Jesus, que não são as expectativas do reino, que não são as expectativas da vida, da libertação, do amor, que não são essas expectativas. E aí Jesus vai explicar as Escrituras. Por que eu estou insistindo nessa questão de expectativas? Porque se você alimentar expectativas, eu quero te dizer uma coisa que você já sabe. Meus parabéns, você vai continuar sendo frustrado, vai se frustrar e vai se decepcionar, e vai se frustrar e vai se decepcionar. E você vai dizer: poxa, mas então não devo mais ter expectativa nenhuma na vida? Não é esse o problema. O problema não é a falta de expectativa. O problema nosso é onde é que nós colocamos, aonde nós alimentamos, e aquilo que nós colocamos em nosso coração, como a lista das esperas. Expectativa é espera, não é verdade? Então eu quero dizer para você, em nome de Jesus, a partir de hoje, deixe de ser alguém de expectativa e comece a ser um homem, uma mulher de confiar nas pessoas, de amar as pessoas. Se elas se decepcionarem, ok. Se elas não te decepcionarem, glória a Deus, foi legal. Deixa-te surpreender. Deixa-te surpreender. Porque senão a gente transfere esse negócio para Deus também, e a gente se decepciona com Deus também. E vai dizer que você nunca se decepcionou com Deus. E você disse: mas Deus, eu já te dei a lista de como você fazer. Eu já te disse como fazer, eu já orei, já jejuei, eu já disse, Deus, como você devia fazer. E Deus nada. Porque Deus não se relaciona conosco com expectativas. Ele se relaciona conosco por amor. Ele se relaciona conosco por intimidade, por relacionamento de confiança, de relacionamento de vida, e não de morte, e não de cobrança. Quando você olha o Salmo, e ele vai dizer que somente em Deus se espera, somente em Deus se confia, somente nele a gente espera. E olha o que diz o versículo 1, olha lá o texto:
Somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Eu queria que você olhasse um pouquinho essas palavras. Presta bem atenção nessas palavras. Somente. É só mesmo. Amém? Você entende isso? Somente é só mesmo. Em Deus, a minha alma espera. Como? Silenciosa. Que é isso? A gente não espera em Deus ansiosamente, frustrado, com uma expectativa, com palavras, não. A gente espera silenciosamente. Meus queridos, nós temos que aprender a silenciar, não é verdade? Eu estou num processo que eu estou aprendendo a silenciar diante de Deus. E deixar que Deus, de uma vez por todas, Ele fale comigo. E que eu pare sempre de ter a última palavra, e falar, e falar, e falar. Espera em Deus. Descansa em Deus silenciosamente. Ele é a rocha, Ele é a salvação, Ele é alto refúgio. É muito bom isso, não é verdade? Saber que somente Deus é isso, e se Ele é isso, então quem mais eu preciso confiar? Se Ele é tudo isso, não precisamos mais nos preocupar e alimentar falsas expectativas em pessoas e expectativas que não correspondem àquilo que Deus é para a nossa vida. E quem sabe você pergunta agora para nós ir embora. Você pergunta como é que isso funciona na prática. E o versículo 8 vai dizer como é que é a prática. Diz lá, olha o versículo 8. Confia nele, em quem? Em Deus. Confia nele. Não confia, não tenha expectativas em pessoas e no próprio Deus. Confia em Deus. Confia nele, ó povo de Joinville. Ó Evangelho eterno. Confia. Em todo tempo. Gosto demais dessa palavra. Em todo tempo. Não é só de vez em quando, ou quando a coisa fica complicada, ou quando fica difícil para o meu lado, não sei mais resolver. Não, em todo tempo confia no Senhor. Em todo tempo confia no Senhor. E faça algo extraordinário. Derrame. Abra o teu coração na presença do Senhor. Derrame o teu coração perante o Senhor. Para mim esse versículo 8 é o versículo de cura. É o versículo que me dá a dica de como eu posso viver tranquilo nesse mundo cheio de expectativas. E expectativas de maldição, que não dão certo, que me frustram, que me decepcionam. Porque quando eu confio no Senhor, e eu abrir o meu coração, rasgar o meu coração, tem uma tradução que diz quando eu desafogar o meu coração, quando eu botar para fora do meu coração, quando eu rasgar o meu coração, quando eu abrir o meu coração, então sim, Deus vai ser o meu abrigo permanente, o meu refúgio permanente, que me deixa seguro, que me deixa tranquilo. E lá no versículo 11 e 12 diz, por 2 vezes Deus diz que o poder pertence a Deus e pertence à graça. Se eu e você queremos viver de uma forma diferente, se eu e você queremos viver nessa confiança no Senhor e não numa expectativa, podemos contar com o poder de Deus que vem sobre nós. Poder contar com a presença dEle que vem sobre nós. E a graça dEle que nos capacita a vivermos dependentes dEle, vivermos confiantes nele e somente nele. Eu aprendo que somente em Cristo, somente nele mesmo, e na presença dele, ele em mim, e com meu coração aberto, é que eu tenho forças para conseguir viver em todos os momentos e em todos os aspectos da minha vida. E eu gosto demais como é que terminou lá a história de Judas com Jesus. Naquela noite lá,
quando naquele jardim, quando Judas vem e vai dar o beijo em Jesus, Jesus diz para Judas: amigo, amigo, por que você veio? O que você veio fazer? É assim que Deus lida conosco, meus queridos. É assim que Deus olha para nós e chama cada um de nós como amigos. Não é tremendo isso? Não é em cima de cobranças, não é em cima de expectativas, mas é em cima de uma palavra de confiança. E dizendo: tu és meu, eu quero que você seja meu, porque eu sou teu, eu quero ser teu. Eu quero que você tenha essa esperança. Eu quero que você viva dessa esperança. E quero que você permaneça nessa esperança. E sobreviva dentro dessa esperança. Amém? Fecha os teus olhos. E nós queremos colocar diante do Senhor todas as nossas expectativas. E peça perdão a Deus, às vezes em que você alimentou expectativas em cima de pessoas que não conseguiriam corresponder. Quantas vezes você já brigou, já machucou pessoas, porque elas não corresponderam às tuas expectativas? Ah, Deus, os nossos relacionamentos têm que ser de confiança, de amor, e não de expectativas. Expectativas levam à morte, levam a suicídio de relacionamentos, de famílias, de casas. Meu querido, minha querida, seja alguém que caminha somente na confiança e espera em Deus. Seja um homem, uma mulher liberto, alegre, livre. E se você tem alguma tendência em buscar em pessoas, e buscar, quem sabe, um relacionamento com Deus baseado na expectativa, eu quero te dizer hoje à noite: derrame o teu coração diante de Jesus e diga: Jesus, me ajude. Eu quero tomar uma decisão hoje à noite. Uma decisão a somente confiar em Ti, Senhor, e esperar em Ti silenciosamente, e ter em Ti, ó Pai, a salvação, ter em Ti a esperança, para não ser muito abalado, para não ser abalado, para não ser uma parede torta, um muro falso. Silencie diante de Deus. Você não precisa de emoção hoje à noite. Você não precisa de música. Você não precisa de palavra. Você precisa da presença. Você precisa da presença que te ama. E que até o último momento, quando você já tinha vontade de desistir, olhou nos teus olhos e disse: amigo, amiga, ei, amigo, eu quero você como
como meu amigo, minha amiga. Eu não quero você com alguém que se alimenta de expectativas malditas. Eu te quero. Eu te quero. Pai amado, nós queremos ir para casa agora, alimentados de que somente em Ti temos a salvação. Somente Tu, Senhor, és a rocha, o alto refúgio. Obrigado, Pai, que o Teu amor, a presença de Jesus não desiste dos nossos relacionamentos. Obrigado, Pai, pelo Teu perdão, pela comunhão que podemos ter contigo. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, que nós aprendemos hoje à noite que relacionamentos são feitos em cima de confiança e não em cima de expectativas. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, pelo Salmo 62. Obrigado, Pai. Eu te convido para ficar em pé comigo, se você quiser. Se nós tivéssemos liberdade, se não tivesse a pandemia, eu ia pedir para você agora circular e dar um abraço no maior número possível de pessoas. E você dizer para elas: não te alimente mais de expectativas. Confie. Confie. Confie no Senhor. Confie. E você pudesse dizer para as pessoas: eu quero ter um relacionamento de confiança contigo. E não de expectativas. Porque expectativas decepcionam, nos machucam, nos destroem, nos tiram a alegria. Então olhe pelo menos para algumas pessoas do lado e faz um positivo e diga: oi, confiamos juntos, vamos confiar, confiamos. Quero deixar um desafio para você ir para casa. E você sair daqui hoje à noite dizendo os versículos 1, 2, 5, 6 e 7. Que você leia de novo em casa. Mas faça isso, por favor. Hoje à noite, antes de você dormir, procura a Bíblia, ou procura lá no material que você consulta para ler a Bíblia. E leia esses versículos de novo. E afirme para você mesmo que você é um homem e uma mulher que confia no Senhor. E declara que o Senhor é o alto refúgio. E que você não será muito abalado. Muito abalado. Muito abalado. Amém? Estenda as tuas mãos assim. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, venha sobre ti e te dê misericórdia. Que a paz de Deus, que é tão grande, que excede todo entendimento, guarde o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Vá
na presença do amor de Cristo e confie nele 100%. Amém? Amém. Vamos aplaudir o Senhor e dar glória a Ele. Uma boa semana, Deus abençoe e a gente vai se vendo aí. Amém?